Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Noite de sábado abençoada para vocês. Hoje, dia 27/6/2026, que seja essa palavra ao coração dos irmãos. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe, comente. E se você sentir da parte do Senhor de abençoar esse ministério, mantendo assim esse ministério de pé aqui na plataforma do YouTube, semeando nesse canal, aqui embaixo vai aparecer as informações para que o irmão ou a irmã assim o faça. Vamos para a nossa conversa? Tem orações que às vezes ficam retidas, né? E não é por conta de pecado, por conta de algo que possamos fazer errado, não. A oração sobe, mas a resposta, vamos dizer assim, ela fica retida. Lá em Daniel capítulo 10 aconteceu exatamente isso, né? E claro que orar e não ver resposta cansa. E muitas vezes isso acontece, nós oramos, pedimos ao Senhor uma solução, parece que nada acontece, né? Jejua, busca, chora, clama e parece que o céu ainda está fechado, né? E é claro que a tendência nessa hora é a gente concluir que Deus ele não ouviu a oração, né? Mas Daniel capítulo 10 mostra algo muito bonito, muito profundo, sabe? Que existem orações que Deus não responde imediatamente, não responde. Nós não vemos as respostas, mas não quer dizer que a oração não tenha chegado até o céu, tá? Uma coisa é a oração chegar ao céu, outra coisa é a resposta vir até nós. Então a oração chegou, e algo pode estar acontecendo no mundo invisível, e o texto de Daniel 10 mostra isso, né? Daniel ainda estava orando, mas Deus ele já tinha determinado algo sobre a vida de Daniel. Lá no livro de Daniel, a palavra diz assim, ó, desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas orações. O anjo ele vem com essa resposta depois de 21 dias. Ele fala, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, foram ouvidas as suas orações, né? Então assim, só que aí, do primeiro até o 21º dia, né, foi uma luta espiritual, foi uma batalha no mundo espiritual que aconteceu. Então a oração de Daniel já tinha sido ouvida, só não tinha chegado a resposta. Tem coisas aí que você está orando e Deus já ouviu. Deus já determinou algo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a sua saúde, sobre aquilo que te angustia, meu irmão, minha irmã, sobre aquilo que certamente te atormenta, te aflige, sabe? Só que existe um intervalo, um período de tempo aí em que você vai precisar viver esse processo sem resposta, sabe? Mas a ausência, o silêncio de Deus, a ausência de resposta não quer dizer que o céu está parado, sabe? Não quer dizer que Deus não esteja fazendo nada, né? Não é assim que funciona. O mundo espiritual a gente não consegue entender. Deus não explica tudo, mas ele vai cumprindo os desígnios dele e os propósitos dele. Então, durante 21 dias, a palavra fala que o príncipe da Pérsia, ou seja, uma potestade maligna, um principado maligno, ele bloqueia, ele impede com que o anjo do Senhor fosse até Daniel levar uma resposta, levar uma mensagem. O anjo é um mensageiro. Anjos são mensageiros. Então, fica 21 dias até que o Senhor vai e ordena o seu arcanjo, né, o seu príncipe, a Micael, né, ou Miguel, que fosse até aquele lugar e ali liberasse o caminho, podemos assim dizer, né? Então o que acontece? O mundo espiritual estava em movimento. As orações de Daniel foram respondidas. Só quer dizer, a resposta estava chegando. Só não tinha chegado, porque Daniel estava numa área de risco, né? Espiritualmente falando. Que no Rio tem muito isso, né? Área de risco, né? Você liga o aplicativo, aparece a área que você está entrando agora é uma área de risco. Aqui no Rio tem isso. Aparece no Waze, aparece no Maps. Então o Daniel estava numa área de risco espiritual. Havia um conflito espiritual, o mundo espiritual estava em ação. Sabe? O inimigo estava se levantando ali de maneira a tentar impedir com que os planos de Deus acontecessem. E não é diferente na sua vida. Alan, mas o que estava acontecendo em Daniel 10? Muita coisa. Daniel estava tentando entender o tempo do povo de Israel, naquele cativeiro ali que eles estavam na Babilônia. Ele estava tentando entender a ordem, se o imperador daria ou não a ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém, para o retorno, na verdade, do povo para Jerusalém depois da reconstrução da cidade, do templo. Então, o inimigo não queria que isso acontecesse. Ele não queria ver as coisas acontecendo. Ele não queria ver as coisas sendo reconstruídas para o povo de Israel. Da mesma forma hoje, ele não quer ver a sua vida reconstruída.
o Satanás odeia o homem. Ele odeia o homem, ele manda até mensagem de SMS mostrando que ele odeia a humanidade, né? Esses dias aí chegou uma mensagem, né, para todo mundo aí por SMS falando, né, sobre o ódio à humanidade, né? Pensaram que eram os ETs, né? É Satanás mesmo, é maligno. Ele que disparou isso aí, usou um hacker para dizer o quanto que ele odeia o homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então, se ele odeia Deus, por tabela, ele odeia o homem. Então, todo o intuito de Satanás é tentar travar, paralisar, impedir, obstruir aquilo que Deus quer fazer e está fazendo na sua vida. Então você está orando, você está clamando, a oração não funciona. Funciona sim. Eu sempre digo, quando você ora, é como se fosse assim, ó, eu vou criar aqui um paralelo, né? Esse é o braço do meu microfone. Tem um lado aqui e tem esse lado de cá, né? Quando você ora daqui, no mundo físico. Você ora pedindo para o Senhor agir aqui, ó, no mundo espiritual. E a primeira, é claro que você quer bênçãos para essa vida, para a vida física. Mas quando você ora, a sua oração vai para o mundo espiritual. E ela começa a produzir efeito aqui no mundo espiritual. E o mundo espiritual você não enxerga. Então quando você ora e a sua oração começa a produzir efeito no mundo espiritual, você não enxerga. O mundo espiritual nós não vemos. E aí depois isso repercute aqui, no mundo físico. E aí o que acontece? Acontece o contrário. Quando você ora e começa a produzir efeito aqui no mundo espiritual, do outro lado, né, no mundo espiritual, o inimigo, que é um ser espiritual, ele vê o movimento no mundo espiritual. Aí ele começa a retalhar. Só que a retaliação dele não é no mundo espiritual, é aqui no mundo físico, aqui. Então quando você ora, dá aquela sensação de quanto mais eu oro, mais piora, né? Mais fica difícil. Você está orando, está produzindo efeito aqui, né? Só que o inimigo está retalhando aqui, né? Aqui no mundo físico. Então não sei se deu para entender o exemplo das mãos aí, mas é mais ou menos isso. E foi isso que aconteceu em Daniel 10. E eu sei que é isso que está acontecendo na vida de muitos irmãos. Deus não está com os ouvidos fechados, tapados, para que não possa te ouvir. Mas Ele está te ouvindo. Deus já tem respostas, já tem um processo em curso, já tem um milagre chegando para você. Existe um tempo, existe um momento, existe um mover espiritual, existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual sendo travada. E na hora certa, a vitória virá. No tempo certo de Deus, a resposta virá. A transformação de cenário virá. Parecia ser impossível Israel voltar daquele cativeiro. Foi um cativeiro longo. 70 anos, uma geração praticamente viveu naquele cativeiro. Parecia ser impossível reconstruir a cidade destruída de Jerusalém. O templo que foi destruído ser reconstruído. Tudo que parecia ser impossível, Deus fez. Deus moveu o coração de governadores, de imperadores, de construtores, reformadores. E Deus fez. Deus ainda faz. Deus é especialista em reconstruções. Tome posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. O mesmo Deus do passado é o Deus de agora. É o Deus de ontem, hoje, é o Deus de sempre. Tá bom? Que Deus abençoe vocês nessa noite de sábado. Fica antes de encerrar minha gratidão aos irmãos do clube de membros do canal. Se você quiser participar dessa família, clicando no botãozinho participar. Você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo aqui do canal. Essa semana, ontem ou anteontem, eu coloquei o primeiro vídeo de uma série de estudos sobre as 12 tribos de Israel, trazendo a aplicação ali, o personagem, o patriarca, a tribo, e aplicação para a nossa vida espiritual. Uma bênção, 25 minutos, se eu não me engano, de vídeo, um estudo ali que o Senhor tocou no meu coração, e ainda faltam 11 tribos e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas aí é da assinatura membro estudioso que tem acesso a esse tipo de conteúdo. Tá? Os membros da assinatura estudioso, que é uma assinatura específica para quem quer aprender mais sobre a palavra, quem tem essa sede. Bom, meus irmãos, uma noite de bênçãos aí para vocês. Fiquem na paz. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.